Olá, turma 201, olá, turma 202, olá, turma 203. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, ao nosso canal Matemática JV, nosso canal de reforço das aulas de reforço de matemática. Dia de hoje, 18/6/2025, estamos diante do feriado, estamos na quarta-feira, amanhã estaremos de folga, sexta-feira também estarei de folga, sábado de folga, domingo de folga, segunda começam as avaliações de vocês. Então aproveite esse feriadão para estudar, atualizar o conteúdo de vocês em todas as disciplinas. Como eu tinha combinado com vocês, agora eu vou estar resolvendo, tá, o teste que nós resolvemos ontem e hoje. Bom, lembrando que uma dessas questões irá cair no simulado de vocês. O simulado de vocês está marcado para sexta-feira. Então, a outra sexta-feira vai ser o simulado de vocês com 8 questões de matemática, com todos aqueles conteúdos que eu já discriminei para vocês. Equação do primeiro, do segundo, problema com exponencial, logaritmo, arredondamento de dados, notação científica, números decimais. Professor, o conteúdo é muito extenso, exatamente. O conteúdo todo do ensino médio ele é extenso, principalmente o conteúdo do segundo e do terceiro ano. Tá? E vocês foram avisados desde o primeiro dia da aula de vocês que o conteúdo é bastante extenso, então estejam sempre atualizados. Ok? Bom, deixa eu ver como é que está sendo a filmagem aqui. Bom, está indo bem. Então, vamos lá resolver a nossa primeira questão. A partir de segunda-feira já vou estar entregando para vocês já esse teste já corrigido. Então assistam a aula, dê um like, dê um joinha. Estamos chegando a quase 10.000 visualizações. E aproveite para estudar o conteúdo de vocês. A partir de segunda-feira, terça-feira, para quarta-feira eu vou estar disponibilizando alguns vídeos para vocês de novo sobre esses conteúdos que eu acabei de discriminar para vocês, para que vocês possam estudar. A primeira questão, o que ele diz? O Instituto de Pesquisa constatou que, nos últimos 10 anos, o crescimento populacional de uma cidade foi de 135, primeira questão, 135,25%, tá? O crescimento populacional dessa cidade. Qual é a representação decimal da taxa percentual desse crescimento populacional? Lembrando da aula de porcentagem, nós temos 3 formas de representar esse número. Uma é na forma percentual, que representa o símbolo por cento. Outra forma é na forma de fração, numerador, traço, que representa a operação de divisão, e denominador, valor de baixo. E a outra forma é na sua forma decimal, ou seja, com vírgula. Então vamos lá resolver. A primeira coisa que eu faço é representar esse valor na forma de fração. Lembre-se o que representa esse símbolo de porcento. Significa que vai ser esse valor 135,25 por 100. Então, o que representa esse símbolo por cento? Quando você tem o denominador 100. Você pode representar na fórmula de porcento. Certo? Se eu quero representar esse valor na forma decimal, basta eu calcular o que representa esse traço. Representa aqui a operação, gente, divisão. Então, você vai fazer uma divisão. Todas as vezes que eu dividir o número 1 acompanhado de zeros, você vai deslocar a vírgula. Como é uma divisão, essa vírgula se desloca para a esquerda. E a quantidade de zero determina a quantidade de casas decimais que você vai deslocar esta vírgula. Então, essa vírgula, como é uma divisão, ela vai deslocar 2 casas decimais para a esquerda. Então, ela vai 1, 2. Então, ela vai ficar 1,3525. Aqui está a representação desse número na forma decimal. Certo? Aqui está, gente. É simples. Professor, era só isso? Só isso. Era só para representar na forma decimal. Essa era a questão para você acertar. Primeiro, transforma para a forma fracionada, com o denominador 100, que é esse símbolo de porcento.
representa e calcula esse traço que representa a operação de divisão. Como é divisão, já sabe que você vai deslocar a vírgula para a esquerda. A quantidade zero determina a quantidade de casas decimais. 1, 2. Aqui está o número representado na forma decimal. 1,3525. Aí está resolvida a primeira questão. Certo, gente? Vamos lá para a nossa segunda questão. A segunda questão ela já iria realmente dar um trabalho, porque é o problema de equação exponencial. Todo problema de equação exponencial pede que você leia o enunciado com calma, com cuidado, até você entender o que você tem de dados e o que se quer calcular. Leia com calma, sempre com cuidado. Leia 1, 2, 3 vezes até você entender. O que diz a segunda questão? Deixa aqui apagar a primeira. Então já sabe por que deu esse resultado, né? Vamos lá para a nossa segunda questão. Vamos lá. O que ela diz? A equação, tá? É uma equação. Que tipo de equação é essa, professor? Exponencial, porque uma das variáveis vem na forma de expoente, no caso n. A equação P em função de n é igual a Q vezes 2 elevado a 0,05n. Aí ele vai dizer quem é quem neste problema. Nos dá o número de habitantes P. Então, esse P representa o número de habitantes de determinada região em função do número de anos N. Então, esse N representa o número de anos. E sendo que a quantidade de habitantes em um determinado ano, ou seja, a cada ano muda-se a quantidade de habitantes. Se no ano 2000, então ele quer que você use como referência o ano 2000, a população nessa cidade era de 138 mil habitantes, então o valor de que no ano 2000, 138 mil habitantes. Quanto tempo levará para que a população seja maior que 552 mil habitantes? Então vamos lá para a nossa fórmula. População em função de n é igual a Q, que multiplica 2 elevado a 0,05n, onde o Q no ano 2000 equivale a 138 mil. Aqui está. E a população P é igual a 552 mil. Pronto. Se eu tenho 3 variáveis, é necessário que eu tenha 2 para calcular a terceira. Então, ele quer que você calcule esse valor aqui, que é o N, que é o número de anos. Substituindo o valor de P, 552 mil, é igual ao valor de Q, 138 mil, vezes 2 elevado a 0,05n. E agora você tem o quê? Uma equação exponencial. E a equação exponencial pede que a gente calcule esse valor n. Então, a primeira coisa que eu faço, eu jogo esse 138 mil para o primeiro membro. Se eu jogo ele para o primeiro membro, ele passa com a operação inversa que ele está aqui no segundo. Como é que ele está multiplicando? Então, ele passa dividindo. 552 mil sendo dividido por 138 mil, que é igual a 2 elevado a 0,05n. 0 em cima, 0 embaixo, cancela a mesma quantidade. 552 dividido para 138. Deve dar por 4, quer ver? 138 vezes 4. 4 vezes 8, 32, sobe 3. 4 vezes 3, 12, com 3, 15, sobe 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 552, está certo. Então, 552 dividido para 138 é 4.
que é igual a 2 elevado a 0,05n. E agora, uma equação exponencial, eu preciso igualar as bases. Então, eu faço a decomposição do número 4. 4 decomposto por 2, que vai dar 2, por 2, que vai dar 1. Então, o número 4 pode ser escrito 2 elevado ao quadrado. Por que isso? Porque a equação exponencial pede uma igualdade de bases. Pronto, igualei as bases, quero somente o expoente. 2 é igual a 0,05n. E o que eu quero agora, gente? Calcular o valor de n. Então, esse 0,05 está multiplicando, jogo ele para o segundo membro com operação inversa, dividindo. Então, n é igual a 2 dividido para 0,05n. E aí eu vou determinar o valor de n, que é o número de anos. Como é que eu faço a divisão? 2 dividido para 0,05. Primeiro, esse valor ele é ou não é decimal? Ele tem ou não tem uma vírgula? Ele tem, ele é 2 vírgulas. Vou precisar dela agora. O divisor ele tem duas casas decimais, então preciso de duas casas aqui no dividendo. Então eu coloco 2 zeros. 2,00. Quando eu igualo ao número de casas decimais, eu posso eliminar as vírgulas. 2,00, se eu tiro a vírgula, fica 200. 0,05, se eu tirar a vírgula, esses 2 zeros saem por causa da vírgula, então fica apenas o número 5. Então, se eu dividir 200 por 5, o resultado é o mesmo que 2 dividido para 0,05. 20 dividido por 5 dá por 4. 4 vezes 5, 20. Para 20 não falta nada. E o resultado zero que sobrou, eu coloco para o resultado. Então, n é igual a 40. Então, o número de anos que vai chegar a ultrapassar a 552 mil são 40. 40 o quê? O problema diz função do número de anos n. Então, significa que 40 anos é o resultado. Então, n é igual a 40 anos. Então, observa, dá um pouquinho de trabalho, mas é só exercitar. Você tem que ir exercitando, que a repetição você vai ter a prática, você vai aprendendo, mas tem que exercitar, não tem jeito, não tem outra saída. Ok, gente? Então, é isso. O que é que nós temos aqui? Um problema de equação exponencial. Deu uma boa olhada, então, número de anos, 40 anos, certo? Então, olhe bem. Vamos lá para a próxima questão. Terceira questão. Terceira questão é uma questão de logaritmo. Muitos de vocês até aprenderam a resolver o logaritmo, só que não substituíram para resolver a expressão, não consegui entender isso. Muitos alunos resolveram logaritmo de 64 na base 2, logaritmo de 27 na base 3, logaritmo de 1000 quando não apareceu a base, porque a base é 10. Resolveram esses logaritmos, mas não substituíram na expressão para calcular. Tá? Então vamos lá, a próxima questão. Terceira questão. Professor, vai cair logaritmo? Vai cair logaritmo. Calcule o valor da expressão logaritmo de 64 na base 2 menos logaritmo de 27 na base 3 mais logaritmo de 1000. Lembre-se, quando a base não aparece, porque ela é subentendida que ela é uma base 10. Tá? Quando eu perguntei desses dias, a base 1, não, gente, base 10. Quando a base 10, ela não vai aparecer. Então, como é que eu vou fazer cada um desses? Eu vou resolver eles separados. Depois eu só faço substituir na expressão. Então, primeiro, quanto é logaritmo de 64 na base 2? Professor, eu não sei qual é, mas eu sei que é o número. Então, vamos dar um valor para ele, x. Para eu sair da condição logaritmo, 2 é jogado para o segundo membro, substitui o valor de x e o x sobe como expoente. Então, vai ficar 64 é igual a 2 elevado a x.
E aí eu tenho uma equação exponencial, onde eu tenho que ter uma igualdade de bases. Decompondo 64, como é paga por 2, que vai dar 32, por 2, que vai dar 16, por 2, que dá 8, por 2, que dá 4, por 2, que vai dar 2, por 2, que vai dar 1. Então, o número 64 decomposto é 2 elevado à sexta potência. 2 elevado à sexta potência, que é igual a 2 elevado a x. Igualei as bases, quero somente o expoente. Então, x é igual a 6. Então, esse primeiro valor aqui, ele é o número 6. Menos logaritmo de 27 na base 3. De novo, é um número. Vamos dar um valor para ele, x. Saio da condição de logaritmo. Então, vai ficar 27 é igual a 3 elevado a x. De novo, faço a decomposição do número 27. Por 2 não dá, porque é ímpar. 2 mais 7, 9. 9 dá para dividir por 3, dá. Então, ele também dá por 3. 27 dividido por 3 dá por 9. 9 por 3 dá por 3. Por 3 que vai dar 1. Então, o número 27 pode ser escrito 3 elevado ao cubo, que é igual a 3 elevado a x. Igualei as bases, quero somente o expoente. X é igual a 3. Então, logaritmo de 27 na base 3 é o número 3. Mais logaritmo de 1000 na base 10. Logaritmo de 1000, tá? É igual a que número? Não sei, então vou dar um valor para ele, x. Saio da condição de logaritmo. Então vai ficar 1000 é igual a 10 elevado a x. Todo número 1 acompanhado de 0 se transforma numa potência de base 10. Base 10 elevado a quantos zeros? 3. Como eles estão para a direita, então o sinal desse expoente é positivo, que é igual a 10 elevado a x. Pronto, igualei as bases, quero somente o expoente, também igual a 3. Era isso para ser feito. Muitos dos alunos calcularam até aqui, calcularam o logaritmo de 64 na base 2, que deu 6, logaritmo de 27 na base 3, que deu 3, e logaritmo de 1000, ou logaritmo de 1000 na base 10, que deu 3. Mas não substituíram na expressão. E agora é só calcular. Menos 3 mais 3 são simétricos, cancela, sobra o número 6. Esse é o resultado da expressão logaritmo de 64 na base 2, menos logaritmo de 27 na base 3, mais logaritmo de 1000 na base 10. É igual ao número 6. Tem que substituir o valor. Lembre-se que cada um desses é um número que você tem que calcular. Certo? Então, dê uma boa olhada aí, gente. A terceira questão era legal. Eu falei para vocês no dia do simulado, do teste. Gente, essa questão ela é fácil. Ela não é difícil. A quarta, sim. A quarta ela não é difícil. Só que ela dá muito trabalho porque ela é extensa. Porque tem produto notáveis e tem equação do segundo grau. Dê uma boa olhada aí, gente. Tá? Vamos lá para a quarta questão. Ok, gente? Então, resultado final, número 6. Quarta. Professor, vai cair a equação do segundo grau com produto notáveis no simulado? Vai, gente, vai sim. Resolva a equação x mais 4 elevado ao quadrado, que é igual a x ao quadrado mais x mais 2 elevado ao quadrado. Então, nós temos uma equação do segundo grau, onde você vai ter que desenvolver através do produto notável. Quadrado da soma entre dois termos. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Isto aqui é igual a x ao quadrado, mas, como é um sinal de mais, ele não vai alterar o sinal de ninguém. Então, não preciso colocar entre parênteses.
Caso fosse negativo, esse valor, tudo que eu vou desenvolver aqui tinha que estar entre parênteses, por quê? O sinal de menos, professor, então deixa entre parênteses, tá bom, então vamos lá. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Pronto. Desenvolvendo x ao quadrado, mais 2 vezes x, 2x, 2x vezes 4, 8x, mais 4 elevado ao quadrado, 16. Isto é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, permanece x ao quadrado, mais 2 vezes x, 2x, 2x vezes 2, 4x, mais 2 elevado ao quadrado, 4. Agora eu vou eliminar o parênteses fazendo o sinal. Observe quando ser mais ele não altera o sinal de ninguém. Agora, se ele fosse menos, ele altera o sinal de todo mundo. Vai ficar x ao quadrado mais 8x mais 16 é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado mais x ao quadrado mais 4x mais 4x mais 4 mais 4. Então, o que nós temos aí? Uma equação do segundo grau. Então, todos os termos que estão no segundo membro vão ter que ir para o primeiro, colocando em ordem x ao quadrado, x e termo independente, ou seja, não tem incógnita junto dele, e igualar a zero. X ao quadrado menos 1x ao quadrado menos 1x ao quadrado mais 8x menos 4x mais 16 menos 4. Tudo isso aqui é igual a zero. Já sabe que eu só posso somar e subtrair com seus semelhantes. Mais x ao quadrado menos x ao quadrado eu cancelo, porque são semelhantes e simétricos, são iguais e têm sinais diferentes. Sobra menos x ao quadrado. Mais 8x com menos 4x dá mais 4x. Mais 16 menos 4 mais 12, tudo isso aqui é igual a zero. Então, nós temos uma equação do segundo grau completa. Coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C, todos diferentes de zeros. Vamos lá obter para a gente jogar na fórmula do Bhaskara. Coeficiente A, menos 1. Coeficiente B, 4. Coeficiente C igual a 12. Delta igual B elevado ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Delta igual coeficiente B, 4 elevado ao quadrado menos 4, que multiplica o coeficiente A, que vale menos 1, com é negativo entre parênteses, que multiplica o coeficiente C, que vale 12. Delta igual 4 elevado ao quadrado, 16, menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 12, 48. Delta igual 16 mais 48 dá 64. Como o valor do delta deu 64 positivo, então nós vamos encontrar duas raízes diferentes. Vamos lá atrás delas agora. Fórmula do x. X é igual menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. X é igual menos o coeficiente b, 4, mais ou menos raiz quadrada de delta, 64, sobre 2 que multiplica o coeficiente A, que vale menos 1. Como é negativo, entre parênteses. X é igual menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 64, 8. 8 vezes 8, 64. Então, a raiz quadrada de 64 é 8.
2 vezes menos 1, menos 2. Primeira raiz da equação, menos 4, mais 8 dividido para menos 2. Menos 4 com mais 8, mais 4. Mais 4 dividido para menos 2. Mais com menos dá menos. 4 dividido para 2, 2. Então, a primeira raiz da equação, menos 2. Segunda raiz da equação, menos 4 menos 8 dividido para menos 2. Menos 4 com menos 8, menos 12. Menos 12 dividido para menos 2. Menos com menos dá mais. 12 dividido para 2, 6. Então, aqui está o conjunto de solução da equação menos 2 e 6, que são as raízes da equação. Ou seja, quando você substitui esses dois valores aqui, ao desenvolver você tem uma igualdade verdadeira. Certo, gente? Professor, mas essa conta ela é extensa mesmo, porque ela tem produto notável e a equação do segundo grau. Para a terceira avaliação, ela vai aumentar. Por quê? Quando eu colocar isso em geometria espacial ou geometria plana, vai ter o cálculo da geometria, que é o cálculo de área ou de perímetro, vai ter a equação do segundo grau e ainda vai ter o produto notável. Então, ela vai aumentar um pouquinho mais ainda. Tá? Mas é assim, as contas são assim mesmo. Lembre-se que vocês já estão com o pé para entrar para a universidade. E lá as contas são bem maiores. Tá? Então, é melhor vocês aprenderem aqui no ensino médio, porque quando chega lá, o sofrimento seja bem menor, vocês já estiverem no nível superior. É assim mesmo, tá, gente? Então, dê uma boa olhada aí na quarta questão. Tá? Vamos lá para a nossa quinta questão. Bom, a quinta questão é só de utilizar a fórmula de porcentagem. Aqui são 4 áreas de interesse. Lembre-se, se você tem 4, basta calcular 3 e você soma as 3 e subtrai de 100, você tem a quarta. Se eu dei 3, você calcula 2, soma as 2, subtrai de 100% e você tem a terceira. Sempre é assim. Se forem dadas 2 porcentagens, calcula somente uma, subtrai ela de 100, você tem a segunda. Mas lembre-se aqui que eu quero sem casa decimal. Então, sem casa decimal, você vai ter que utilizar o arredondamento de dados. Tá? Então, vamos lá para a quinta e última questão de hoje. Gente, a quinta questão se dá para fazer feito na calculadora, gente. É só você pegar esse valor total, 583, se eu quero saber 21%, 583 e multiplica por 21%. Não precisa nem apertar o sinal de igualdade. Basta pegar o todo, que é 583, e multiplicar por 21, e quando você aperta o símbolo de porcento, ele já te dá o resultado. Já ter feito na calculadora. Eu avisei, gente, dá para ser feito na calculadora. Tá? Então vamos lá, o que é que ele diz aqui? Um curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, realizou uma enquete, ou seja, uma pesquisa, com seus alunos para entender melhor as áreas mais importantes para eles, ou seja, áreas que eles querem seguir a profissão deles, segundo suas preferências profissionais. O resultado da pesquisa é mostrado no seguinte gráfico em setores. Sabendo que essa pesquisa foi feita com um todo, ou seja, o todo 583 alunos, certo? Determine a quantidade em cada área de interesse. Observação, sem casas decimais. Então, a área de ciências exatas, matemática e engenharia, em porcentagem, foi 21%. Vamos lá calcular a quantidade desse 21% do todo, que é 583, tá? Lembre-se, isso aqui representa o quê? A parte da porcentagem. Fórmula. Porcentagem é igual parte do todo vezes 100% dividido pelo todo.
porcentagem 21%, é igual a parte do todo, quanto se refere essa parte em quantidade desse todo, vezes 100% dividido pelo todo, 583. Certo? Isso aqui divide por 1. Então, 21% é igual a parte do todo vezes 100, 100 parte do todo, dividido para 583. Vou utilizar agora a proporção, isso aqui vai pelo 1. 1 vezes 100 parte do todo, 100 parte do todo, 21 vezes 583. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 8, 16, sobe 1. 2 vezes 5, 10 e 1, 11. Somando 3, 8 mais 6, 14, vai 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 6, 12, vai 1. 1 mais 1, 2. E aqui sobra o número 1. Então, 12.243. Como eu quero calcular a parte do todo, esse número 100 está multiplicando, passa dividindo. 12.243. De novo, esse traço representa uma divisão. E esse número ele é decimal, ele tem uma vírgula. Eu vou precisar dela, porque essa vírgula vai se deslocar para a esquerda, já que é uma divisão, duas casas decimais. Então, vai vir para cá. Então, essa parte do todo vai igual 122,43. Ok? Só que eu não quero ele com decimal, eu quero parte inteira. Então, isso aqui vai ser eliminado. O primeiro valor que ser eliminado é o número 4, que ele é um valor relativamente baixo. Então, ele não vai alterar isso aqui. Então, a parte que refere às ciências exatas, os 21% de 583 equivalem a 122 alunos. Aqui está o cálculo para os alunos que escolheram as ciências exatas. Certo? Agora vamos para os alunos que escolheram as ciências naturais, ou seja, área de ciências naturais, química. Vamos lá. Os alunos que escolheram química, física. Então, vamos lá. Ciências naturais. Em porcentagem, 25%. Cálculo é o mesmo. Porcentagem é igual a parte do todo vezes 100% dividido pelo todo. Porcentagem 25% é igual a parte do todo que eu quero saber vezes 100% dividido pelo todo, 583. Fazendo esta multiplicação, 25% é igual, parte do todo vezes 100, 100 parte do todo dividido para 583. De novo, vou utilizar a proporção por 1. 1 vezes 100 parte do todo, 100 parte do todo, 25 vezes 583. 5 vezes 3, 15, sobe 1. 5 vezes 8, 40. 40 mais 1, 41, sobe 4. 5 vezes 5, 25. 4, 29. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 8, 16, sobe 1. 2 vezes 5, 10 e 1, 11. Somando 5, 7, 9 mais 6, 15, sobe 1.
1 mais 2 mais 1, 4. E aqui sobre 1. Então, vai dar 14.575. Como eu quero calcular a parte do todo, este número 100 está multiplicando, passa dividindo. 14.575. Tá certo? Então, de novo, esse valor aqui é decimal. E eu vou resolver esse traço de divisão. Então, essa vírgula vai caminhar para a esquerda, duas casas decimais. Então, ela vem uma, duas. Então, vai ficar 145,75. Mas lembrando, eu não quero parte com decimal, eu quero parte inteira. Então, o primeiro valor que você vai eliminar é o número 7, que já é um valor relativamente alto. Então, ele aumenta em uma unidade, a última casa que vai permanecer, que é o 5. Então, passa para 146. 146 alunos escolheram as ciências naturais, certo? Próxima questão. Agora, a quantidade de alunos que escolheram as ciências humanas, no caso 30%, em porcentagem 30%. Agora eu quero saber em quantidade. Dê uma olhada. Ciências humanas, 30%. Vamos lá calcular a sua quantidade, ok? Fórmula: porcentagem é igual a parte do todo vezes 100% dividido pelo todo. Porcentagem, 30%. A parte confere as ciências humanas vezes 100% dividido pelo todo, 583. Parte do todo vezes 100. 100 parte do todo dividido para 583. De novo, utilizar a proporção, isso aqui dividido pelo número 1. 1 vezes 100 parte do todo, 100 parte do todo, 30 vezes 583. 0 vezes 3 dá 0, 0 vezes 8 dá 0, 0 vezes 5 dá 0. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 8, 24, 4 sobe 2, 3 vezes 5, 15, com 2, 17. Somando, 0, 0 mais 9, 9, 0 mais 4, 4, 7 e 1. Então, dá 17.490. Como eu quero calcular a parte do todo, o número 100 está multiplicando, passa dividindo. Ok? Tem um zero em cima, um zero embaixo, eu cancelo, tá? Porque vai passar para 1.749 de novo. Esse traço aqui representa a operação de divisão, então eu preciso agora da parte da vírgula. Lembrando que eu cancelei o zero, então passa a ser a parte inteira agora o 9. Como é divisão, essa vírgula vai caminhar para a esquerda apenas uma casa decimal. Então, esse valor passa para 174,9. Tá certo? Porque agora só tem um zero, já que eu cancelei. Se eu tivesse considerado esse zero, a vírgula seria aqui, caminharia duas casas decimais também. Ó. Se eu não cancelasse o zero, duas casas, então vai ficar para o número 9, entre o 4 e o 9. Só que eu não quero decimal, eu quero parte inteira. Primeiro valor que eu vou eliminar aqui é o número 9, que é um valor relativamente alto. Então, ele aumenta o último valor que vai permanecer. Então, passa para 175. Então, nós temos 175 alunos que escolheram as ciências humanas, direito, contabilidade, ciências contábeis, tá? Pronto. Para eu saber agora a quantidade de alunos que escolheram as ciências biológicas, que é biologia, enfermagem, medicina, área de saúde, eu não preciso calcular como eu fiz. O que é que eu faço? Eu somo esses três aqui. 2 mais 6, 8. Deixa eu colocar bem certinho aqui, para ficar bem um embaixo do outro. 175.
Agora ficou melhor. 2 mais 6, 8. 8 mais 5, 13, sobe 1. 3, 7. 7 mais 7, 14, sobe 1. 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então, nós temos 443 alunos. Então, eu vou retirar esses valores, esses números do 583. Tá, 3 menos 3, 0. 8 menos 4, 4. 5 menos 4, 1. Pronto. Então, 140 alunos escolheram as ciências, o quê? Ciências biológicas, tá? Pronto. Tá? Ok, gente? Então, já sabe por que deu 443, tá? Então, ciências biológicas, que equivale a quanto? 24%, que é igual a 140 alunos. Pronto. Tá bom? 2 mais 6, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 0, 13. Sobe 1. 3, 7, 14, 18. Sobe 1. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 5. Tá aqui, ó. Os 583 alunos no total. Certo, gente? Pronto. Aqui está o cálculo de porcentagem. Pessoal, repita de novo, como é que eu faço para fazer na calculadora? Basta você pegar o todo, 583, e multiplicar pela porcentagem, 21. Quando você clica no símbolo por cento, ele já te dá o resultado 122 logo direto. Certo? Então essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês aproveitem bastante. Se for assistir e gostar, dê o like. Se quiser fazer algum comentário também eu agradeço. E se não gostar também, dê o retorno, tá, gente? O senhor ficou muito baixo, ficou muito escuro, ficou muito claro. O senhor, repito, falou muito rápido, certo? Então eu preciso desse retorno de vocês. Então aproveitem bem o feriado. Não simplesmente para ficar todo tempo em celular. Não para ficar todo tempo em conversinha, nem joguinho de videogame. Aproveitem para estudar. Não estou dizendo que você vai usar todo o feriado para estudar. Mas você tem que dispor de um bom tempo. Lembre-se que vocês vão fazer todas as provas agora. E tomem cuidado ao usar o celular nas provas. Você já sabe que eu sou Caxias, que eu vou correr atrás desses alunos que estão achando que vão nos enganar usando o celular nas provas. Cuidado com isso. Eu já levei hoje 8 alunos para a direção para responder sobre essa questão. Tá certo? Então, bom feriado mais uma vez, bons estudos e até a próxima, gente. Um abraço.